Oi, turma, tudo bem? Vamos então para mais uma aula? Olha só, a aula hoje, aula 8, vamos falar hoje sobre probabilidade, tá, pessoal? Falamos sobre o princípio multiplicativo. Então agora é hora de falarmos sobre probabilidade, que vai envolver também o princípio multiplicativo, tá bom? Pessoal, para entendermos isso aí, primeira coisa que nós precisamos observar é o seguinte: precisamos de verificar três conceitos aqui para falarmos de probabilidade. Primeira ideia é: o que é probabilidade? Probabilidade é uma forma que nós temos de poder quantificar, de poder expressar uma situação de forma matemática. Acredito que vocês já ouviram falar assim: qual é a probabilidade de chover hoje? Né? E aí a gente vem na meteorologia, né? Vai falar para nós justamente o que tem tantos por cento de chance de chuva, né? De ocorrer chuvas no estado e assim por diante. Tá? Então é uma forma que nós temos de quantificar as coisas. Eu poderia dizer o seguinte: imagina assim, o tempo ultimamente tem ficado frio, mas imagina a gente dizer o seguinte: qual é a probabilidade de amanhã amanhecer caindo neve? Bem, aí você vai falar assim: poxa, neve no estado de Goiás? Impossível, né? Isso aí só se um milagre acontecer. Então, viu que uma forma, então é 0%, a gente poderia falar em percentual, é 0% de chance disso acontecer, né? Então, é muito improvável uma situação dessa, certo? Essa é a ideia de probabilidade. Então, é a forma da gente quantificar, expressar matematicamente uma situação. Então, falando disso, nós precisamos saber o seguinte: primeiramente, experimentos, tá? Teremos na probabilidade experimentos aleatórios. O que é isso? Aqui já está o texto dizendo: são fenômenos que apresentam resultados imprevisíveis quando repetidos, mesmo que a repetição seja feita sobre as mesmas condições. Vamos a um exemplo? Olha só, muitas vezes a gente gosta de brincar de jogar a moedinha para cima, né? Tirar cara ou coroa, não é isso? Então, o que ocorre? Isso aí não é um experimento aleatório? Você pode jogar a moeda quantas vezes você quiser. Você não vai estar jogando ela, digamos assim, talvez não na mesma intensidade, mas a regra não é você jogar ela para cima e verificar o que vai acontecer. Dá para você realmente, né, falar assim, vai cair cara sempre? Não, não dá. Ele é um experimento aleatório, onde o resultado é imprevisível. Então, isso aí é a nossa ideia de experimento aleatório, tá bom? Segunda parte, espaço amostral. Para todo experimento, gente, que acontece, existe um espaço amostral. O que é isso? É o conjunto de todos os possíveis resultados, tá? De um experimento. Se você joga uma moeda para cima, você só tem quantos resultados possíveis? Essa moeda, ela só vai te dar 2 resultados, não é isso? Ou ela vai ser, né, cara, ou se não ela vai ser coroa, correto? Então o que vai acontecer? Você só tem os 2 resultados. Então quando você lança uma moeda, o seu espaço amostral, se é uma única moeda lançada, é apenas 2 resultados possíveis. Ou vai ser cara ou vai ser coroa, tranquilo? Então isso, para a gente montar nas contas, é representado pela letra S, tá bom? E evento. Evento é justamente, quando a gente fala aqui sobre subconjunto, o evento ele vai dizer o seguinte: ele é uma parte do espaço amostral. Como assim, professor? Uma parte do espaço amostral. Se eu sei que se eu lançar uma moeda, eu terei no máximo 2 resultados, afinal de contas, é impossível da moeda cair e não ter nenhum resultado dela. Não vai, só se ela caísse numa fenda, em algum lugar, que ela parasse assim, né? Ninguém ia ver o resultado se ia ser cara ou coroa, correto? Mas, então, ou seja, o evento é quando você está brincando de cara ou coroa, você fala o seguinte: olha, eu quero cara. Então você vai estar tirando na sua sorte os valores que derem cara. Se der cara, você ganha, não é? Então o evento aqui em si é o que você escolheu, tá? Então é uma parte. Eu não tenho duas chances possíveis. A moeda não poderia ser cara ou coroa, mas você escolhe uma delas. Então o evento aqui é justamente o que você escolheu. É uma parte dos resultados, ou seja, do nosso espaço amostral. Tá bom? Tá tranquilo aqui? Então, falando assim, como é que a gente poderia representar isso aí de forma matemática? Olha só, aí nós vamos fazer o cálculo da probabilidade. Então, eu vou ter que pensar o seguinte:
A probabilidade ela é dada por essa fórmulazinha aqui, ó, onde nós teremos que a probabilidade, né, de um evento, que é o que? O nosso, né, o que nós estamos, o que está acontecendo. A probabilidade de um evento, ela é dada pela divisão de quê? Do espaço amostral, representado aqui pela letra S, né, o número de, no caso de possíveis resultados. Então, usando como exemplo aqui a nossa moeda. Então, se eu lanço a moeda para cima, eu tenho quantos resultados? 2 possíveis resultados. E se eu escolho um deles, cara ou coroa, eu vou ter então quantos eventos? Eu vou ter apenas um evento favorável. Então, o evento, eu vou pensar assim, ó. Eu tenho que imaginar na probabilidade que o evento são os casos favoráveis, tá? São os casos favoráveis. Eventos são casos favoráveis, é o que me interessa. Então, ó, se eu lancei a moeda, eu sei que eu tenho 2 chances. E aqui, então, são todos os casos. A parte de baixo aqui, que é o espaço amostral, são todos os possíveis resultados. Mas eu só me interessa um nesses 2 resultados, que seria cara, né? Nesse caso, vamos supor que eu lancei a moeda e falo, ó, eu quero cara. Então, só um resultado é favorável. Então, eu teria num total de 2. Essa é a ideia. Percentualmente falando, é fácil a gente trabalhar isso aqui, que é só a gente fazer depois uma multiplicação aqui, ó. Por exemplo, como é que você poderia dizer que quais são as suas chances ao jogar uma moeda para cima de sair com o valor que você quer? Então, se é 1 para 2, você multiplica para dar a resposta em porcentagem, você poderia falar 1 para 2, né? Mas você pode assim, ó, multiplica o número de cima por 100, então seria 100 dividido por 2, e 100 dividido por 2 é 50. E aí, informando isso na forma de porcentagem, seria de 50%, não é isso? Se você tem 2 casos favoráveis, um só te interessa, então você tem a metade, né, das chances, tá bom? Vamos para um exemplo? Olha só. Imagina essa situação aqui, ó. Do lançamento de 2 dados perfeitos. Por que fala dado perfeito? Porque muitas vezes existem nos jogos, alguma coisa assim, dados que são, eles dizem dados viciados, né? São dados que já estão propensos a dar um resultado, tá? Então, dados normais, comuns. Se você jogasse 2 dados, então, né? E qual seria então a probabilidade de quê? Primeiro, sair 2 valores pares. Como é que a gente vai calcular isso aqui, galera? Olha só. Vamos pensar primeiramente na seguinte situação. Gente, são 2 dados, tá? 2 dados que vão ser lançados. Se você lança o dado, cada dado ele tem quantos resultados possíveis? Se você joga um dado, ele tem quantas faces? Né? Pensa na moeda lá. A moeda só tinha 2 resultados, né? Mas um dado, ele vai te dar quantos resultados possíveis? Nesse caso, vamos pensar o seguinte, no mínimo 6, não é isso? Ele não tem 6 ladinhos, então ele poderia cair com a face com 1, com 2, com 4, 5 ou 6, não é? Então, cada dado ele teria no mínimo 6 resultados possíveis, só que nós estamos lançando 2 dados. Então, aqui, ó, primeira coisa que nós precisamos calcular, o primeiro ponto que eu chamo para você para calcular é o espaço, né? Aqui o espaço amostral. Quantos resultados possíveis poderia ter quando você lança 2 dados? Então aqui nós vamos ter que usar a regrinha lá do princípio multiplicativo. Eu lancei o primeiro dado. Quantas chances eu tenho de resultado? 6, não é? O segundo dado, quantas chances eu tenho de resultado? Não são 6 também? Então é a multiplicação dos dois, tá bom? 6 vezes 6, 36. Então vão ser 36 combinações possíveis no lançamento de 2 dados ao mesmo tempo, tá bom? Então aqui o nosso espaço amostral é 36, tranquilo? Mas a pergunta é agora, o que são os casos favoráveis? O que te interessa? Só me interessa se sair os 2 valores pares. 2 valores pares. Como é que a gente pode pensar nisso aí? Eu vou desenhar aqui, ó, vou escrever, não vou demonstrar aqui por cálculo. Vamos fazer assim? Imagina, vamos pensar nos possíveis resultados. Se você lançou os 2 dados,
Vamos imaginar o seguinte, que o primeiro dado caísse com 2 e o segundo dado caísse também com 2. É um resultado, não é? Vamos supor que uma outra situação. Mas e se o primeiro dado caísse com 2 e o segundo dado caísse com 4? Eu só quero números pares, tá? Então, por isso que eu estou falando, não vale o 1, nem o 3, nem o 5, não é? Os casos favoráveis nesse problema aqui, ele só está te pedindo os valores que são pares, então só serve esse tipo de coisa. Mas qual é a outra chance de ter caído esses dados? Ele poderia cair o 2 e o 6 no segundo? Poderia, não poderia? Tem mais outros dados, outras combinações diferentes que poderia cair? Pode, não pode? Suponhamos então que em vez de começar com o primeiro dado caindo com 2, diz que são todos os possíveis resultados começando com sempre 2, tá? Vamos supor que no primeiro lançamento o primeiro dado caísse com 2. Ele poderia cair 2 e o segundo cair 2, ele poderia cair 2 e o segundo cair 4, ele poderia cair 2 e o segundo cair 6. Mas e se ele começasse então com 4? O primeiro dado fosse 4. O segundo poderia ser 2? É um resultado? Não é? E se ele caísse 4, mas no segundo caísse 4? É um resultado? Também é. E aqui, 4 e 6. Não é isso? Não são mais os 3 possíveis resultados? Tem mais? Tem. Imagina então agora se começasse o primeiro dado caísse com 6 e no segundo, 2. Ou caísse com 6 e o segundo caísse com 4. Ou caísse com 6 e o segundo caísse também com 6. Correto? Pessoal, observa uma coisa. A partir desse momento, tem como, se você tentar fazer uma nova combinação, vai funcionar? Não vai, né, pessoal? Porque o que vai acontecer? Aqui eu já coloquei todos os possíveis resultados aqui, ó. Iniciando com 2, iniciando com 4, iniciando com 6. Mesmo se você falar assim, aqui em todas as situações, os outros dados também acabaram sendo observados o seguinte, ó. Sempre finalizando com 6, sempre finalizando com 4 ou sempre finalizando com 2. Se você tentar fazer uma outra combinação, vai repetir algum desses números aqui. Você pode tentar. Você vai ver que você não vai conseguir. Resultado, lançando 2 dados, quantos valores pares podem acontecer, né? Então aqui nós temos o quê? 9, tá bom? Seria o mesmo que eu pensar no seguinte. Vamos agora para a conta. Se eu lanço o primeiro dado, quantas chances eu tenho dele sair um número par? Não são 3? Afinal de contas, quando eu lanço um dado, eu só posso, se só me interessa o valor par, é o 2, o 4 ou o 6, então são 3. E se eu lançar o segundo também, eu não quero os dois valores pares, então também aqui 3, e 3 vezes 3 é 9. Entenderam? Que pelo cálculo você faz esse mesmo desenho que eu fiz aqui, que era mais complexo, mais complicado. Aqui tá fácil porque é pequeno o cálculo, mas imagina se fosse uma coisa que desse 1000 possibilidades, né? Então é muita coisa, então não dá para você ficar desenhando aqui para contar para ver se está tudo certinho. Então a gente viu que quantos casos favoráveis tem dentro dessa situação de sair dois valores pares? 9. Então tá aqui. Então a probabilidade disso acontecer é de 9 para 36. Professor, eu quero representar em porcentagem. Como é que eu faço? Simples. Multiplica esse resultado por 100 e divide. 9 vezes 100 é 900. E 900 dividido por 36 é exatamente 25. E aqui você pode dizer que é 25%. Tá bom? Então, você teria ou 9/36avos, que seria a probabilidade, ou 25% de chances disso acontecer, de você lançar um dado e realmente esse dado cair, as duas faces do dado serem valores pares, tá bom? Vamos para o segundo exemplo aqui, para a segunda pergunta, né? A questão aqui é a seguinte: então, se você continuasse a lançar esses dois dados, qual seria a probabilidade que a soma dos resultados obtidos fosse exatamente igual a 8? Imagina o seguinte, você lançou os dois dados e você quer que a somatória dê 8. Qual é a probabilidade disso acontecer? Então, de novo, ó, probabilidade é igual. Primeiro, o espaço amostral. Pessoal, mudou alguma coisa? Você continua tendo o quê? 6 chances
no primeiro lançamento do dado, com 6 chances no segundo dado. Então, o espaço amostral não mudou nada, tá? 36. Você tem 36 combinações possíveis, tá? Resultados possíveis disso acontecer. Mas agora vamos ao que interessa. Qual é o resultado que me interessa? Só se a somatória dos resultados dos dados for igual a 8. Olha para cá de novo. Olha aqui. Esse resultado me interessa? 2 mais 2, 4. Não serve. 2 mais 4, 6. Também não serve. Agora, 2 mais 6 serve? Não serve? Dá 8. Opa, esse cara aqui serve. Aqui, 4 mais 2, 6. Não dá, mas 4 mais 4 é 8. Esse resultado aqui também me serviria. Aqui não serve. 6 mais 2 também dá certo. Me serve. Também é 8. Agora, 6 mais 4 passou, é 10. 6 mais 6 é 12. Não é isso? Então, aqui, quantos casos favoráveis poderia acontecer nessa situação de você somar os resultados e você ter exatamente 8? Esses 3 aqui. Mas tem mais, gente? Pensa um pouquinho melhor. Calma. Aqui agora eu falei que o resultado tinha que ser só com números pares. O que você acha? Pensa um pouquinho aí. Olha só. Nesse caso, então, o que vai acontecer? Tem mais situações, porque aqui não foi falado que os números ímpares estariam excluídos, não é? Só serviria números pares. Ele falou que a soma dos resultados seja igual a 8. Aqui nós olhamos com todos os números que forem pares. Agora vamos pensar com os números ímpares. Olha só. 1 mais 6 não dá certo, dá 7, não é? Então com 1 não vai dar certo. O 3 tem algum valor que vai dar certo? Tem, não tem? Porque o 3, se eu jogar aqui, ó, o 3 e o próximo lançamento for 5, eu não vou ter 8? Então aqui esse resultado me interessa, tá bom? Agora, se eu tiver aqui, o próximo número agora ímpar seria o 5, né? O 5 com 1 não serve, o 5 com o 2 não serve, ou seja, é a inversão só. Se eu lançasse o dado e primeiro saísse 5 e o segundo saísse 3, então aqui tá ok. Esses dois resultados aqui me interessam. Então, resultado aqui, quais seriam todas as possibilidades que eu tenho, né, de poder ter o resultado aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, tá bom? Então eu teria um total de 5 em 36, tá bom? 5 em 36. Isso aqui daria o que em porcentagem, né? Em porcentagem aqui, ó, se a gente fizer a divisão, é só a multiplicação por 100, e aí nós teríamos 500 dividido por 36, e 500 dividido por 36 é um valor aproximado, tá, pessoal? Então é um valor aproximadamente 13,8%, tranquilo? Então 13,8% seria as chances de sair o número 8, tá, no somatório dos dois, tranquilo? Vamos aqui para a última situação. Olha isso aqui. Uma bola é retirada de uma caixa contendo 8 bolas vermelhas e 6 azuis. Qual é a probabilidade dessa bola ser azul? Pessoal, imagina primeiro o seguinte. Probabilidade, então, vai ser número de casos, né, que vão acontecer, número do espaço amostral, né? E aqui vai ser o número de eventos favoráveis, de casos favoráveis. Galera, eu tenho quantas bolas vermelhas? Eu tenho 8 bolas vermelhas, tá bom? Quantas bolas azuis? Eu tenho 6 bolas azuis. Então, concorda comigo que dentro dessa caixa, se você fosse pegar isso aí, você teria quantas bolas disponíveis lá? Quantos resultados possíveis? Não é o somatório nesse caso aqui, ó. Não fica sendo somatório do total de bolas que estão dentro da caixa? Então eu tenho 8 mais 16, que é igual a 14, tá bom? Então eu teria um total de 14 chances de tirar uma bola, não é? Eu tenho 14 lá dentro. Então eu tenho 14 chances de retirar uma bola, independente que seja azul ou que seja vermelha. Mas ele quer saber agora o que te interessa, o que você quer, qual é o caso favorável para você. Só te interessa se você, quando pegar lá a bola, essa bola ser da cor azul. Então você vai pensar o seguinte: quantas chances você tem num total de 14? A quantidade de bolas azuis que tem lá, não é isso? Então é simples assim, ó.
eu tenho 6 bolas azuis num total de 14 bolas, tá? Então, a chance de sair uma bola azul é 6 para 14, tá bom? Então, são de 6 bolas num total de 14. Percentualmente falando, multiplicamos então por 100, nós temos 600 dividido por 14. 600 dividido por 14 é aproximado também, tá? Aproximadamente 42,8%. Tá bom, galera? Então, por enquanto fica a aula, né? Nossa orientação da aula de hoje é isso, probabilidade. Viu que a gente teve que utilizar o princípio multiplicativo em algumas situações, tá bom? Que nós vimos nas aulas anteriores, e aplicar essa ideia, tá? Não esquece, você tem sempre que ter um evento, que é a situação que vai acontecer, você tem que identificar o espaço amostral, a quantidade de possibilidades, né, de acontecer, de resultados, tá bom? E olhar o evento, que o evento é o quê? É o que te interessa, é a regra que foi colocada ali, tá bom? Então, tchau, tchau, fiquem com Deus.